De onde vem o termo? Qual a origem da palavra osteopatia? A parte ósteo da palavra osteopatia, o seu prefixo, significa osso, da raiz grega. A parte patia da palavra, o seu sufixo, também do grego, originalmente significa doença. A chamada medicina alternativa se apossou de forma incorreta desse sufixo, patia, para indicar tratamentos, ao invés de doença, como na palavra homeopatia. Homeopatia, também derivada do grego, com o mesmo significado de empatia, sentir o que o outro sente, mas que foi apropriada pelo médico alemão Samuel Hahnemann, o chamado pai da homeopatia, no século XIX, contribuindo para toda a confusão atual nesses termos. Osteopatia seria, então, pela terminologia padrão, uma doença do osso. Osteopata, uma pessoa com doença óssea. Mas com a linguagem da medicina dita alternativa, osteopatia e osteopata seriam, então, aparentemente traduzidos como um tratamento ósseo e alguém que trata dos problemas ósseos, respectivamente. Mas veja, não se faz uma consulta para uma doença neurológica com a especialidade neuropatia, pois o termo neuropatia indica uma doença do sistema nervoso, não uma especialidade médica, que no caso é a neurologia. Logia vem também do grego logos, normalmente significando conhecimento. Então, quem se ocupa profissionalmente de doenças do sistema nervoso é um neurologista, não um neuropata, um doente do sistema nervoso. Da mesma forma, com a hepatopatia, uma doença do fígado, não uma especialidade. A uropatia, uma doença do aparelho urinário, não uma especialidade. A nefropatia, uma doença dos rins, não uma especialidade. A oftalmopatia, uma doença dos olhos, não uma especialidade. E por aí vai. Deixando de lado toda essa questão semântica, ao se pesquisar o que acontece no mundo todo, vê-se que a maneira como se exerce o ofício da osteopatia varia muito de um país para outro. Em alguns países há uma integração na profissão médica, mas é uma minoria. Na maioria, tanto não se exige uma formação médica tradicional, quanto não se admite a osteopatia como um ramo da medicina. No Brasil, embora alguns médicos possam fazer formação complementar em osteopatia e usá-la em sua prática, isso não a torna uma especialidade médica oficial. Há divergências históricas entre conselhos da medicina e da fisioterapia, mas as decisões judiciais, como do STJ em 2022, reconheceram a prática por fisioterapeutas, sem equipará-la à medicina. Pareceres antigos e recentes do Conselho Federal de Medicina, como o de 2003 e outros, afirmam explicitamente que a osteopatia não é reconhecida como especialidade ou prática médica no país, e ela não aparece nas listas de especialidades médicas homologadas pelo CFM, AMB, atualizadas em resoluções como a de 2024, número 2380. Para a maioria das pessoas, pacientes e osteopatas, isto tudo pouco importa. Importa é que quem sofre de algo como dores nas costas, por exemplo, entram em um consultório, são bem atendidos e saem de lá aparentemente melhor. Mais ou menos o que acontece com muitas das consultas com qualquer médico de qualquer especialidade. Aliás, como também com profissões como fisioterapeutas não osteopatas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, etc. E mais, se eu me sinto melhor ao consultar, entre aspas, com o que se considera charlatões de todo tipo, quiropráticos, benzedeiras, videntes, etc., por que não utilizá-los? Uma grande vantagem é que costumam ser muito mais baratos. Com o grande porém de que em muitas doenças para as quais existem tratamentos médicos clássicos reconhecidos e estabelecidos, pode-se perder tempo e a saúde com estes, entre aspas, profissionais. Mas o que é preciso deixar muito claro é que há muitos, mas muitos problemas de saúde que melhoram espontaneamente, apesar do profissional que nos atende. E muitos outros que precisam mesmo é da atenção, da conversa e do bom atendimento. E isso pode vir do médico, um profissional que tem recebido muitas merecidas críticas nos últimos tempos, como pode vir de um osteopata, assim como de muitos outros técnicos que se proponham a realizar um bom serviço.
Qual o problema com a osteopatia? Como em toda e qualquer área profissional, mas muito comum com os osteopatas, o embuste, a ganância, as mistificações, a atuação desonesta, o aproveitamento da ignorância da população sobre os assuntos relacionados à saúde. Na área pediátrica, mais ainda. Exemplos: nas chamadas cólicas, nos torcicolos congênitos, nas plagiocefalias, etc. Quem mandou pediatras?